E o tema para a nossa reflexão no programa de hoje é: morrer é preciso. Nós estamos acostumados a ligar a palavra morte apenas à ausência de vida, e isso é um erro. Existem outros tipos de morte e precisamos refletir nisto todos os dias. A morte das velhas atitudes, a morte do que nos feriu no passado, a morte para situações das quais não agradamos a Deus em determinada época. É preciso nascer de novo, esquecendo-se das coisas que ficaram para trás e sermos transformados pela renovação da nossa mente. Não existe planta sem a morte da semente. Não existe borboleta sem a morte da lagarta. A morte nada mais é do que o ponto de partida para o início de algo novo e a fronteira entre o passado e o futuro. Se você quer ser um bom universitário, mate dentro de você o secundarista aéreo que acha que ainda tem muito tempo pela frente. Quer ser um bom profissional? Então mate dentro de você o universitário descomprometido, o que acha que a vida se resume em estudar só o suficiente para fazer as provas. Quer ter um bom relacionamento? Então mate dentro de você o jovem, a pessoa insegura, ciumenta, crítica, exigente, imatura, egoísta, ou o solteiro ou a solteira que pensa que pode fazer planos sozinhos sem ter que dividir espaços, projeto e tempo com mais ninguém. Quer ter boas amizades? Então mate dentro de si a pessoa insatisfeita e descompromissada que só pensa em si mesma. Mate a vontade de tentar manipular as pessoas de acordo com a sua conveniência. Respeite seus amigos, colegas de trabalho e vizinhos. Todo o processo de evolução exige que matemos o nosso eu passado e inferior. Muitas pessoas não evoluem porque se agarram ao que eram, não se projetam para o que serão ou desejam ser. Elas querem a nova etapa sem abrir mão da forma como pensavam ou como agiam. Podemos até agir, às vezes, como meninos, de tal forma que mantenhamos as virtudes de criança que também são necessárias, como a brincadeira, o sorriso fácil, a vitalidade, a criatividade, a tolerância, entre outros. Mas, se quisermos ser adultos, devemos necessariamente matar as atitudes infantis para passarmos a agir como adultos. Quer ser um líder, um profissional, um pai ou mãe, cidadão ou cidadã, amigo ou amiga melhor e evoluído? Então, o que você precisa matar em você hoje é o egoísmo, o egocentrismo, para que nasça o ser que Deus tanto deseja que você se torne. Pense nisso, mas não se esqueça de nascer melhor ainda e ver que o valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Bom, esse texto, né? Essa semana eu li um pensamento, aliás, eu recebi a revista Cristã, que por sinal está muito boa, e lá numa das páginas eu li um pensamento que já conhecia, mas que é muito legal e que eu quero deixá-lo com você também nessa reflexão. E esse pensamento diz assim: a vida não é feita de quantas vezes você respirou, mas sim de quantas vezes você perdeu o fôlego pelas coisas acontecidas. E é mesmo, não é verdade? Às vezes nós não nos damos conta e não damos nenhum valor ao ato de respirar, tanto é que não estamos nem preocupados quantas vezes vamos hoje respirar, não é? Mas, com toda certeza, aquela situação que você viveu hoje ou ainda vai viver e que de repente, sabe, fez com que você prendesse a respiração, aquela situação que te impactou, é essa que realmente vai contar, é essa que você vai guardar para contar para os seus filhos, para os seus netos, é essa que você vai botar lá no seu diário, é essa que, quem sabe, vai fazer parte da página de um livro que você ainda pretende escrever. E por falar em um livro que você ainda pretende escrever, alguém já disse que nós precisamos fazer 3 coisas, não é? Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Bom, se a vida se resume a essas
3 façanhas, eu posso dizer que já, graças a Deus, tive o privilégio de realizar as 3. Porque, graças a Deus, sou pai, já plantei uma árvore e já escrevi mais de um livro. Mas é claro que isso é apenas uma referência no sentido da busca da realização. Porque a vida envolve muito mais coisas. E muitas vezes nós deixamos de conquistar coisas importantes porque muitas vezes não abrimos mão daquilo que temos hoje seguros aqui. E muitas vezes é preciso fazer isso. Você já deve ter ouvido um ditado que diz assim: macaco velho não mete a mão em cumbuca. Você já ouviu esse ditado? Já. Sabe por que esse ditado existe? Por uma razão muito simples. O ditado diz: macaco velho não mete a mão em cumbuca. O macaco novo, inexperiente, de repente percebe que dentro da cumbuca... Você sabe o que é cumbuca? Primeiro precisa saber, você sabe o que é cumbuca, né? No interior é até usado como uma vasilha, não é? Que é feita a partir de uma fruta que não é comestível, né? Que você extrai o interior dela e fica então só aquela estrutura que a gente chama de cumbuca. E ela tem a sua boca fechada e é bem gordinha embaixo, bem bojuda. E o macaco novo, de repente, percebe que dentro da cumbuca tem alguma coisa. Ele balança e aí ele enfia a mão lá dentro e pega. Quando ele pega, ele quer tirar, mas a mão não passa, porque ao fechar a mão ficou maior do que a saída da cumbuca. E ele fica naquela luta, tentando tirar a mão de lá e não consegue. E por que é que não consegue? Porque ele não quer abrir mão do que ele pegou lá. E para que ele tire a mão de lá, ele precisa abrir a mão. E às vezes acontece isso com muitos de nós. Muitos de nós somos como esse macaquinho inexperiente, que muitas vezes seguramos uma coisa e não queremos abrir mão dela, e o segurar aquilo está nos privando de uma outra conquista na nossa vida. É por isso que o texto também fala de morte. Muitas vezes nós não queremos deixar que a nossa velha natureza morra, nós não queremos deixar que o nosso velho eu morra, que o nosso egoísmo morra, que o nosso orgulho morra, que a nossa indiferença morra. Tem tanta coisa na nossa vida que precisa morrer para que a gente possa dar o passo seguinte, para que a gente possa alcançar um novo nível da nossa caminhada com Deus, mas nós não queremos abrir mão. Eu já falei aqui em outra oportunidade daquelas pessoas que elas escolheram viver reféns do passado. Ou seja, toda a vida delas está voltada para o passado. O que elas foram, o que elas tiveram, o que elas conquistaram, o que elas perderam, e elas não vivem o presente. Outras estão vivendo refém do futuro. Elas não conseguem realizar nada no presente. Tudo que elas têm é um projeto para o futuro, mas nunca chegam lá desse futuro para realizar esse projeto. Por quê? Porque elas ainda não descobriram que tudo que elas têm é o dia de hoje. E muita coisa pode ter que morrer no dia de hoje para que um recomeço aconteça na nossa vida. E considerando que Deus é o Deus dos recomeços, eu creio que para mim e para você está posta a oportunidade do recomeço. É verdade. Está colocada a oportunidade do recomeço. E eu falo agora a você, especialmente a você. Para você que, quem sabe, até já morreu muita coisa na sua vida. E ouvindo essa reflexão, você já disse aí, talvez em voz baixa: Wanderley, você está falando de algo que você não entende, você está falando de algo que você não sabe, você não conhece a minha vida. Você não sabe quanta coisa já morreu na minha vida. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes, nós estamos também deixando que morra coisas que precisa viver. Sabia disso? Por exemplo, já falei aqui, volto a repetir. Algumas pessoas estão deixando que os seus casamentos morram. E não tome essa palavra que eu estou trazendo hoje como amparo, não tome-a como um argumento para então matar o seu casamento. Não, então tá bom, Wanderley, eu não estou gostando do meu casamento, eu vou matar o meu casamento para constituir um novo casamento. Não estou falando isso não, e não estou aconselhando isso não. Não é todo tipo de morte que te permite, que vá te favorecer num novo recomeço, não. Essa semana eu vi uma notícia assim, de certa forma, que me entristeceu, sabe? Eu vou fazer
ao final desse mês, um casamento coletivo. Estou muito feliz, estou numa expectativa muito grande para realizar esse casamento coletivo. São vários, dezenas de casais que vão se casar no mesmo dia, num trabalho lá da igreja do pastor Cláudio do Jardim Laguna. Trabalho esse coordenado pelo missionário Luciano, lá da igreja do pastor Cláudio. E em setembro, outubro, parece, vou realizar um outro casamento coletivo na igreja do pastor Terrinha. Dezenas de casais vão se casar. E por que é que acontecem esses casamentos coletivos? São pessoas que por muito tempo estão vivendo juntas, não se casaram e não têm condição de fazer uma cerimônia, então nós vamos, não é, dentro da igreja fazer essa cerimônia bonita. E até sugeri o pastor Cláudio que a próxima cerimônia seja feita numa praça aberta, bem bonita, porque o primeiro casamento que aconteceu na história do homem, foi num jardim, sabe? Não foi entre quatro paredes. Então, por isso eu sugeri que a gente faça assim. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esses dias eu vi uma outra notícia. Eu vi um mutirão para divórcio. Enquanto nós vamos fazer um mutirão para casamento, eu vi um mutirão para divórcios. E lá, entre as pessoas que estavam se divorciando, estava também um casal que está se divorciando ou que se divorciou depois de 55 anos de casados. Gente, que coisa triste, não é? Depois de 55 anos de vida em comum, se divorciando. Então, olha, eu não estou aconselhando a você que mate o seu casamento para fazer um outro casamento. Não, nada disso. Eu estou agora, na verdade, buscando de alguma forma te despertar para uma realidade, para uma verdade. Muitas vezes você está deixando morrer uma coisa preciosíssima que é o seu relacionamento. E você precisa trabalhar e fazer de tudo para que ele não morra, investir nele, sabe? Adubar ele, para que ele possa continuar vigoroso. E é assim que Deus quer, e é isso exatamente que Deus quer. Portanto, essa palavra de hoje fica assim meio que dividida. Tem coisas na sua vida que precisa morrer. Por exemplo, a forma de tratar a sua esposa. Se é grosseira, precisa morrer. A forma de tratar os seus filhos, se é com violência, precisa morrer. Esse espírito violento precisa morrer. Muita coisa precisa morrer também. No seu relacionamento, para que o seu relacionamento viva e viva de uma forma plena, de uma forma intensa. E assim, como de resto, tudo na sua vida. Ok? Eu espero que a palavra tenha te abençoado. Nós não temos mais tempo para continuar a reflexão, mas temos tempo ainda para falar com Deus, temos tempo para a nossa oração. Se você puder, coloque a sua mão sobre a minha, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, mais uma vez obrigado por este tempo, obrigado por esta palavra, obrigado pela reflexão. E a minha oração é esta, meu Deus, ajuda-nos, tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor possa, contemplando agora cada pessoa que ora, visitar cada uma delas nas suas necessidades. E aquelas que estão precisando de um milagre, Pai, que o Senhor opere este milagre hoje. No nome de Jesus, Deus, nós te pedimos. Oramos também pedindo ao Senhor que nos abençoe, nos dando uma noite de paz, uma noite tranquila e de descanso. É a nossa oração mais uma vez, com toda a gratidão do nosso coração. No nome de Jesus. Amém, amém e amém.